Olá pessoal, mais um vídeo para vocês aí sobre a Ford Ranger. Infelizmente problema no eletroventilador e olha a temperatura aí. Isso é um vídeo ilustrativo aí para vocês entenderem se acontecer isso com vocês, ó, ar condicionado ele vai deixar de funcionar e aí fica esse barulho aí, ó, que vocês estão vendo e a temperatura vai ficar desse jeito. Mas aqui, ó, se você tiver em uma rodovia, você vai conseguir andar. Vou fazer velocidade aqui, você vai ver que ele vai conseguir normalizar. Se for em caso de você ficar rodando primeira e segunda marcha, o carro vai esquentar demais. Mas se você estiver na estrada, você vai conseguir andar normalmente. O ar condicionado vai voltar a funcionar, vai ficar tudo belezinha, certo? Até você chegar em uma autoelétrica para resolver o problema. Mas é só para sair de sufoco. Acontecer uma situação dessa e você estiver numa rodovia, você vai ver que o ponteiro ali, ó, ele vai para o normal. Por quê? Estou andando com o carro está em velocidade, então está entrando ventilação na frente, então a tendência é normalizar a temperatura do carro. O ar-condicionado aqui já ficou normal, o ar-condicionado já está normal, já está gelando. Se eu parar o carro, você vai ver. Ele vai começar a fazer o barulho de novo, aquele barulho forte que aí é forçando o compressor lá, né? Veja que a temperatura já está normalizando. Vou parar o carro aqui novamente e aí vocês vão ver que a temperatura vai começar a subir e ele vai começar a aparecer o problema no o ar condicionado, ele vai começar a dar sinais. A temperatura ali é questão de alguns minutos, aí ela vai voltar a subir. Então o ar-condicionado ele já começa a ficar limitado. Você vê que o ar-condicionado ele começa a esquentar quando isso começa a acontecer e começa a vir um barulho forte. O compressor querendo acionar lá, mas como o carro está em alta temperatura, aí o que é que acontece? Ele não consegue gerar lá. Então aí ele esquenta demais. É uma tubulação lá que tem no motor que ela tem que ficar frio. Ela tem que trabalhar, o normal dela ela trabalhar gelado. Você bota a mão lá, você sente gelado. Nessa situação aqui, como a temperatura do carro, o eletroventilador não está funcionando, a temperatura vai subindo, então começa a superaquecer essa válvula lá, que eu não sei falar agora para vocês o nome. Se alguém souber aí, me ajude depois. Mas o objetivo desse vídeo era, como vocês estão vendo lá, a temperatura já começou a subir de novo. E observa o barulho no ar-condicionado. Então a temperatura vai subindo e esse chiadozinho no ar-condicionado vai acontecendo. Ele não está funcionando mais o ar-condicionado para mim aqui. Ele só está aquele vento e começa a vir aquele vento quente, o carro começa a superaquecer. Então, você numa situação que você tiver na rodovia, você tiver como desenvolver velocidade no carro, botar uma terceira, quarta marcha, você vai ver que o carro vai normalizar. Começou a andar, ventilação na frente, beleza, o carro vai normalizar a temperatura. Observa lá, ó, já estava no vermelho e aqui eu vou fazer velocidade e o carro vai embora. A temperatura, a tendência é ela voltar ao normal. Se você tiver numa situação, numa cidade, em grandes trânsitos, o ideal é você parar o carro, desliga o carro, deixa o carro esfriar, esfria aí mais ou menos uma hora, aí sim, você segue viagem. Mas se você tiver numa condição dessa, você for pegar uma condição de estrada e desenvolver uma velocidade de 80, 90 km por hora, você vai embora. Você sabendo conduzir o carro, olha a temperatura lá, voltando ao normal. O eletroventilador já era aí. O eletroventilador ele está parado e eu vou levar agora no eletricista para ele dar uma analisada, ver o que foi que houve. E aí já aproveito e já resolvo essa parte aí da luzinha do ABS, que eu já tinha falado para vocês quando fiz o vídeo sobre o consumo do combustível no etanol. E aí é dessa forma, ele fica apagando a luzinha do ABS lá e acendendo. Na oportunidade que eu fiz, ela estava apagada, mas aí depois ela acendeu e segurou acesa a lâmpada aí do ABS. Quando eu for consertar agora, eu vou pedir para o rapaz passar o scanner, porque o freio ABS está normal, ele não está com problema. Eu já testei o freio, é só a lâmpada que está acesa. Então, como eu já tinha relatado, ele está acontecendo algum problema aqui na parte elétrica que eu não consegui identificar ainda, que ele está
fica dando alguns estralos aqui no painel, estralos pequenos, e fazendo com que essa luz do ABS acenda. Quando faz isso, a luzinha do ABS acende. Então, só mostrando aí mais uma vez uma tática aí para sair daí, no caso de uma quebra de eletroventilador. Se você for pegar a estrada aí, é sem problema nenhum. Vocês viram que a temperatura tinha subido, tô aí, ó, 90 km por hora e o carro tá normal. Ar-condicionado funcionando normal, sem fazer aquele barulhinho, ó, aquele chiado. Só o barulho do vento. E aí é tranquilo, você consegue ir para qualquer lugar, fazer uma viagem aí de 100, 200 quilômetros, contanto que você não fique utilizando marcha de força no carro e não tenha ventilação lá na frente, você vai conseguir viajar. Se você tiver esses itens, conseguir desenvolver com o carro sem paradas, aí você consegue andar com o carro normalzinho aí, temperatura normal. Mas até você chegar a um eletricista para fazer o serviço, correção desse defeito, né? Porque uma vez acontecido isso, se você não tiver experiência com o carro, a probabilidade de você bater o motor do carro é muito grande, queimar a junta do cabeçote, né? Então ela queima a junta do cabeçote, o carro começa a perder força e a característica é que vai começar a passar água para o óleo do motor, ok? Um abraço a todos, curtam o meu canal, se inscrevam aí, que aí a gente vai trocando ideia e falando dos demais assuntos de Ford Ranger, de Tucson. Pretendo fazer em breve vídeos sobre tratores agrícolas, ok? Um abraço para vocês e até o próximo.